Boa noite aos irmãos, que eu não tive ainda o privilégio de cumprimentar. Nós não vamos ter hoje aquele momento separado, né, para a igreja sofredora. Vamos, no entanto, terminar o nosso estudo do capítulo 11 da Epístola aos Romanos. Os irmãos acham dificuldades em cantar hino? Acredito que na maior parte das vezes não, né? A maior parte dos hinos que nós cantamos, a gente não tem muitas dificuldades, a não ser quando o hino é novo e desconhecido. Às vezes o Cizinho aparece aí dentro desse nosso propósito de cantarmos todo o hinário, né? De vez em quando ele vem com o hino aí que eu sinto que a congregação tem dificuldade, porque não é muito cantado. Mas na maior parte das vezes os hinos que nós cantamos não nos trazem, né, muitas dificuldades. E esse final, irmãos, do capítulo 11 da Epístola de Paulo aos Romanos, na verdade é um hino, né? É um hino. E vamos perceber que por isso não vamos ter dificuldades de entender o texto por si mesmo, né? Fala de algo em relação a Deus, e Deus é inesgotável, que por si só, embora sejam palavras que nos levem a certas posições em relação a Deus, né, de total, quase total nulidade diante de Deus, de entender as coisas de Deus, por outro lado, no entanto, nos leva a uma coisa óbvia, lógica, que é isso que a gente pensa sobre Deus. Então vamos ler lá os versículos 33 ao 36. Inclusive na NVI vem escrito mesmo, hino de louvor a Deus. E segundo os historiadores, este era um cântico comum na igreja. Lamentavelmente a gente não sabe a música, né, que eles usavam. Não havia partituras naquela época, muito menos gravadores, porque se tivesse seria maravilhoso, né? Os irmãos, há um trecho que Paulo fala sobre o louvor para cantar salmos e cantar hinos, né? E ali já havia diferença entre os salmos, que era uma tradição judaica e que a igreja mantinha, e os hinos e louvores que Paulo fala, que já seriam composições dos cristãos, seriam músicas que os cristãos já estavam fazendo. E esse hino é um exemplo disso. Isso aqui foi feito dentro do contexto cristão, por algum cristão, mas lamentavelmente não sabemos cantá-lo. Alguém pode se arriscar e até colocar uma música aí, não é? Por que não? Tentar assim mais ou menos pensar na sonoridade judaica e encaixar aí, fazer umas rimas. Ok, então vamos ler lá aqui na NVI, devagar, para que os irmãos com as versões diferentes possam nos alcançar. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, e a ele seja a glória para sempre. Amém. Quando a gente vem estudando o que Paulo vem falando, as argumentações que ele vem tecendo, a gente não há como a gente não admirar essa capacidade de Paulo com o manejo das palavras. É óbvio que nós perdemos muito, né, porque esse grego no qual Paulo usou não é um grego que se fala mais, ele é uma língua morta, não tem nada a ver, não é o grego que se fala na Grécia, né? Não sabemos, na verdade, nem qual seria a pronúncia correta. Hoje se estuda um grego no seminário, que se tem a ideia, né, de que a pronúncia seria parecida, mas até mais baseada no grego que se fala hoje, a pronúncia, não a gramática, mas a pronúncia, do que realmente a gente possa dizer era assim que se falava, era assim que se dizia. Então, isso faz com que nós percamos muito da beleza, né, do que existe nos textos bíblicos, e isso é natural, não acontece só aqui, né? Quem, por exemplo, trabalha com a língua grega diz que no Evangelho de Lucas
que Lucas vai fazendo jogo de palavras, ele vai trocando as frases, vai como que fazendo poemas em cima de poemas, ao narrar os fatos sobre Jesus. Nós não percebemos isso, né? O texto nos vem assim, diríamos, corrido, né? E a gente não percebe isso. Você vai comparar, até porque é uma questão lógica, você vai comparar o Evangelho de Lucas com o Evangelho de João, que foi escrito por alguém assim de pouca cultura, mas para nós em português não tem diferença nenhuma. Em nenhum dos dois tem erros gramaticais, porque isso foi corrigido, mas os que leem, né? No original diz que o grego do Evangelho, especialmente das cartas de João, pior ainda, né? É muito bruto e cheio de algumas falhas, não em afirmações, mas em questões gramaticais. Aquele texto tão famoso lá de Gênesis, de Adão, né? Quando Adão, deslumbrado, né? Ele vê Eva. Em português fica até uma coisa assim meia, franca e honestamente, não muito bonita, não. Esse é osso dos meus ossos, carne da minha carne, portanto será chamado varoa, porque do varão foi tomado, né? Ou será chamada mulher, como diz a NVI, porque do homem foi tomado. Você lê isso aí, é uma afirmação, mas isso no hebraico é uma poesia. Na verdade, o que a Bíblia estava dizendo é que Adão ficou assim tão empolgado com o que ele viu, que naquele momento ele se tornou um poeta, né? E ali mesmo ele se apaixonou por ela, né? E fez assim aquele poema para ela, que lamentavelmente, ao passar para o português, a gente não consegue. Eu até tenho ocasiões onde eu tento fazer umas rimazinhas com aquilo ali, para dar uma ideia maior de poesia. Então é o que acontece aqui. A gente não tem como deixar de admirar essa capacidade de Paulo em manejar essas palavras. Por quê? Porque nós estamos saindo de uma questão temática árida, controversa. Paulo estava discutindo a questão da rejeição de Israel, mas ao mesmo tempo da eleição de Israel, do todo Israel que seria salvo, o que isso quer dizer, e ao mesmo tempo que ele diz que Deus teve que permitir isso, ou Deus trabalhou para que isso acontecesse, para que os gentios fossem exaltados, né? E aí nós discutimos aí durante algumas quartas-feiras essa complexidade, né, de um vai e volta, e lembrei-me até das palavras de Pedro em relação a Paulo, que o nosso irmão Paulo escreve coisas difíceis, que nem sempre nós podemos entender, e eu tenho certeza que Pedro devia estar se referindo, pelo menos em parte, à epístola aos Romanos, né? Porque tem hora que Paulo ele nos coloca diante de dificuldades. É a palavra de Deus, mas escrita por homens, e isso é natural. Mas o que a gente vê agora? É exatamente isso. Nós estamos saindo então de uma questão, ele nos está tirando, de uma questão temática árida, complexa, controvertida, e nos faz entrar agora num tema que ele torna uma poesia, e que por isso vai se transformar depois em um hino, né? Paulo foi o autor da letra, e alguém depois pegou e musicou, né? Como eu disse, para cantar. Mas ele faz isso. Esse texto, então, como dissemos, é uma poesia de um hino que Paulo fez, percebendo, eu acho que a gente pode pensar nisso, percebendo que a sua teologia sobre Israel, com aqueles meandros e desafios intelectuais de tentar entender, não é? Esse relacionamento de Deus com os judeus, e agora quando ele projeta a questão da salvação de Israel também para o futuro, como ele percebe que isso se tornou numa caminhada difícil, né, para os cristãos e judeus, cristãos judeus e não judeus, da igreja dos romanos, então ele resolve dar um final nesse capítulo 11 e transforma a sua teologia numa poesia. O raciocínio, a reflexão, o chamado ao intelecto que nos é apresentado nos versículos anteriores transformam-se então numa expressão de louvor e de adoração diante da majestade de Deus, diante da grandeza de Deus e diante da vontade perfeita de Deus. Exaltam-se nessas expressões, ó profundidade da riqueza, da sabedoria, quão insondáveis são os seus juízos, quem conheceu a mente do Senhor, porque dele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Exaltam-se nessas expressões a sabedoria, a autossuficiência e a transcendência de Deus. Deus está então acima, né, de todas as coisas. Na verdade, querendo deixar
claro que as difíceis questões que foram por eles apresentadas, das quais o povo de Israel era o protagonista, mas a igreja, como novo Israel de Deus, foi nesses últimos versículos do capítulo 11, praticamente de todo o capítulo 11, o público-alvo número 1 de Paulo. Paulo deixa de ter os judeus como público-alvo número 1 e passa então a ter a igreja, querendo deixar claro que essas questões difíceis, não é? Poderiam, no entanto, ter um final, vamos dizer assim, mais feliz. Paulo não escondeu nessa sua poesia que os desígnios de Deus, realmente, eles desorientam o ser humano. E porque os desígnios de Deus, às vezes, desorientam os seres humanos, é que nós mesmos costumamos, às vezes, atribuir a Deus, usar expressões em relação a Deus, que, na verdade, demonstram a nossa desorientação. Às vezes uma desorientação involuntária, mas até devido exatamente a essa grandeza de Deus e a nossa pequenitude, né? Um desses exemplos de desorientação nossa, de ser humano, né, em relação à grandeza de Deus, é sempre a conhecida e repetida expressão: foi a vontade de Deus. É muito complicado isso, irmãos, esse negócio de vontade de Deus. Hoje compartilhamos de uma despedida triste de alguém que foi aqui da nossa igreja há muito tempo, que marcou a história da igreja, que sofreu problemas, teve problemas, que graças a Deus, né, terminou bem na fé com o Senhor. E o pregador dizia, né, foi a vontade de Deus, foi a vontade de Deus, foi a vontade de Deus. Eu não tenho esse tipo de vontade de alguém com 38 anos de idade parta para a eternidade, deixando uma criança de 1 ano e 3 meses, porque foi acometido por uma forma avassaladora de câncer, né? Morreu com mais de 40 caroços, tomando o corpo todo. E a gente diz: Deus quis isso? Se você fala a vontade de Deus, então Deus sentou-se lá na eternidade e olhou para a pessoa e disse: eu vou acabar com esse camarada. Quando ele fizer tantos anos, eu vou fazer com que ele tenha um câncer. Nós não podemos pensar que Deus age dessa forma. Deus não tem prazer nisso. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, também não tem prazer na morte do que lhe pertence, não é? Em termos de sofrimento. Tem prazer porque está trazendo para perto dele, mas não por questão de sofrimento, não pela questão do sofrimento. Eu sei que isso aqui é uma questão muito complexa, não é? Eu quando fui pregar no enterro do meu primo, que morreu por defender a esposa, ele foi esfaqueado pelo bandido porque ele tomou a frente da esposa e tomou as facadas, não é? E eu disse assim: eu sei que muitos talvez estejam dizendo: porque foi a vontade de Deus. Claro que não foi a vontade de Deus, eu não queria que ele morresse esfaqueado, não é, daquela forma. Bom, mas Deus poderia impedir? Poderia. E por que não fez? Bem, aí que é o problema. Aí é que a gente se desorienta também, porque o que está lá em Deuteronômio, há mistérios que são para não ser revelados, você não tem como ter como resposta, pelo menos no presente. Pode ser, nem sempre o futuro também vai te responder nada não, mas a gente espera que de repente, um pouco mais lá adiante, a gente saiba de coisas, descubra coisas, aconteçam coisas que a gente diga: acabou que Deus sabia, não é? Mas mesmo assim você acaba voltando a essa coisa. Então é isso que Paulo fala aqui, não é? Profundidade da riqueza da sabedoria de Deus. Mas tudo está envolvido com a sabedoria de Deus. Não é a vontade, mas é a permissão. Mas essa permissão como é que é? Não sei. O porquê acontece, o porquê é permitido, a gente nunca vai ter respostas satisfatórias. Não adianta dizer, porque alguém morreu dessa forma, ou morre daquela outra forma, ou morre daquela outra forma, porque não estavam bem, não eram bons crentes. Isso não é verdade. Se matarem o Nadarkhani, porque ele não está morto ainda não, viu? Andaram dizendo aí que não está não, pelo menos as últimas notícias que não se tem certeza disso. Vão matá-lo enforcado? Por quê? Porque ele era ruim? Não, porque ele era um pregador do Evangelho, porque ele largou uma religião que ele entendeu não lhe respondia os anseios do coração. Mas, no entanto, se morrer
dessa forma, é porque Deus vai permitir que morra dessa forma. Quantos cristãos, quantos servos de Deus foram mortos e de forma violentíssima? Haja vistos que foram colocados nos instrumentos da Santa Inquisição, da diabólica Inquisição. É um sofrimento terrível, eram coisas assim bárbaras, cruéis. E quantos servos de Deus foram submetidos àquelas torturas cruéis? Porque eram cristãos ruins? Não, eles eram cristãos fiéis. Pagaram com a vida e de uma forma horrenda, às vezes, né? O crime de terem optado por Jesus Cristo. Então é um mistério realmente que a gente tem colocar sob esse prisma. Os desígnios de Deus nos desorientam, e a gente só precisa às vezes dizer: Senhor, eu não entendo, eu não sei, mas eu quero declarar a tua soberania sobre nós. E aí a gente volta ao tema da discussão de Paulo, e a gente percebe que havia, e eu diria que ainda há enigmas na história do povo de Israel, que a visão humana pura e simplesmente, e até a visão cristã pura e simplesmente, é míope, é deficiente. Nós não conseguimos ainda alcançar, e não conseguimos com esses estudos, vamos ver as dificuldades, as ideias, né, os segmentos, que nós não conseguimos ainda alcançar e interpretar aquilo que Paulo falou de uma forma satisfatória, que a gente possa dizer: não, é realmente isso, não tem outra saída. Fez-se então necessário que Paulo confessasse essa profundeza dos desígnios de Deus, isto é, a maneira de Deus executar os seus desígnios misericordiosos, e isso envolve a operação do seu amor, aquilo que ele usa para nos salvar, leva Paulo a entender que nós temos a necessidade de confessar. Nós precisamos confessar a profundidade da riqueza da sabedoria de Deus, mas nós não podemos entendê-lo, e nem devemos tentar esgotar ou explicar muito isso, porque isso foge à nossa capacidade e nos fere até como seres humanos, porque como seres humanos nós temos o dom, né, de não se satisfazer com as coisas que não nos satisfazem. Nós queremos saber, queremos descobrir. Nada aqui impedindo a pesquisa, nada impedindo essa procura, né, pelo que não se sabe. A gente pode tentar sim, querer entender, buscar respostas, mas sempre nos lembrando disso. Vai haver um momento onde nós não vamos ter capacidade e não vamos conseguir realmente entender. A palavra de Paulo nesse final do capítulo 11 foram formas dele dizer que o que fora afirmado sobre Israel, sobre a rejeição de Israel, sobre a eleição de Israel e consequente exaltação dos gentios, como igreja, como novo Israel de Deus, que isso estava e está dentro da sabedoria perfeita de Deus, de modo que mesmo não entendendo como é que ela é produzida, isso nos leva e tem de nos levar então a exaltar o nome de Deus. Não tenho como explicar satisfatoriamente, não tenho como entender de forma satisfatória, mas devo exaltar o nome de Deus por causa exatamente dessa sua profundidade de sabedoria, por eu não poder conhecer a mente do Senhor. Daí Paulo nos deixar diante disso. Pode fazer como eu fiz: ó profundidade, ó quão insondáveis são os teus juízos, dele para ele seja a glória para sempre. Mas quem conheceu a mente do Senhor? Um lado você pode fazer, o outro lado você está limitado. Não dá para a gente mergulhar na mente de Deus e tentar descobrir realmente o que Ele tinha para nós. E às vezes, por isso, né, nós cometemos até imprudências de julgar pessoas, de determinar que castigos ou que maneiras de morrer aconteceram por causa disso, por causa daquilo, que se fez isso, fez aquilo. Se Deus fosse nos matar, irmãos, pelos pecados, será que essa igreja existiria? Eu acho que não.
todos já estariam mortos, e de forma talvez nada boa, não é isso? Então não é essa a realidade. Há pecados, sim, que atraem, que trazem consequências tão graves, não é, que lhe adoecem e lhe levam a mortes que não são mortes nada agradáveis. A morte não é agradável, mas pode nos levar a um tipo de morte complicada, né? Um pecado que é para a morte, etc. Então, mas são coisas assim muitíssimo absurdas e que não há, onde não há arrependimento, não há volta. A gente está sempre vendo isso aí na história, às vezes dentro da própria história da igreja. Mas mesmo assim a gente tem que ter muito cuidado, né, para não nos tornarmos juízes, né, porque o Senhor Jesus, ele nos avisa, da mesma maneira como nós julgarmos, nós vamos ser julgados, né? Da mesma maneira, na mesma posição que eu tomar, na mesma postura que eu assumir, as pessoas vão assumir uma postura semelhante a que eu tomei em relação aos outros. Então fica aqui, irmãos, essa lição, encerrando de forma, eu diria, magistral, esse capítulo 11, nos dando assim uma colher de chá, saindo daquela discussão complicada. Paulo termina esse capítulo 11, né, fazendo este hino, onde ele deixa essas duas coisas assim, bastante óbvias, bastante, uma patente, uma clareza muito grande. Exalte a Deus, glorifique a Deus, mas não tente explicar as coisas de Deus. Você pode até trabalhar em cima disso, mas nunca chegue à conclusão e diga é assim que tem que ser e vai ser assim. As coisas que a gente pode dizer é assim, já estão escritas, já estão determinadas, não é? E aí a gente pode ali, de repente, firmar o pé, não é? Mas em outras coisas a gente tem que ter realmente muito cuidado e deixar dentro de nós essa convicção de que há um poder muito maior do que o nosso, uma inteligência extremamente maior, né, muito mais profunda do que a nossa, e que pode então, e que é a única que tem respostas para tantas situações que nós não temos e não conseguimos explicar para a nossa vida. Fica assim então, de forma interessante, porque é um contraste muito grande em relação ao que vinha sendo dito antes e depois essa maneira de terminar, né? Evidência de alguém que realmente manejava e sabia escrever muito bem, né? E tinha uma mente realmente privilegiada. E entraremos depois agora no capítulo 12, quando vamos ver essa